Muitos chineses alegam que são descendentes de um ramo completamente diferente da família humana. De uma criatura humana ancestral que viveu na China há milhões de anos. Sabemos que antes de existirem os humanos modernos, houve espécies primitivas de humanos. Uma delas foi o Homo erectus, mais semelhante ao macaco do que nós, com sobrancelhas proeminentes e cérebro menor. Há cerca de 1.800.000 anos, alguns espécimes do Homo erectus deixaram a África e acredita-se que, eventualmente, esta espécie tenha morrido na Ásia. Porém, 1 milhão de anos mais tarde, na África, o Homo erectus evoluiu para a nossa espécie, o Homo sapiens. A evidência mais recente sugere que por volta de 70... Eles acreditam ter provas de que, em vez de morrer, o Homo erectus tornou-se um ancestral deles, e não o Homo sapiens africano. Zhucoodian, próximo a Pequim, é um dos sítios arqueológicos mais populares da China, onde foi descoberta a maior coleção de restos de Homo erectus do planeta. Os estudantes chineses aprendem que os ossos de Homo erectus encontrados aqui provam que eles vieram de um ramo diferente da família humana. As escavações começaram aqui em 1921. Uma equipe internacional de arqueólogos escavou profundamente o calcário para revelar as camadas de habitação humana. Em 1929, um achado surpreendente foi desenterrado do fundo de um poço estreito, uma calota craniana humana ancestral. Pensou-se que ela poderia chegar a impressionantes 500.000 anos. Ela ficaria conhecida como o Homem de Pequim e foi um dos primeiros fragmentos de Homo erectus encontrados. Nos anos que se seguiram, mais vestígios foram achados e descobriu-se que nossa própria espécie, o Homo sapiens, também havia habitado esta caverna. Para os cientistas que examinaram esses achados, parecia haver um forte elo entre o Homo erectus chinês e os humanos modernos. Aos 30 anos, Wu Xinjiang entrou para a equipe de escavações em 1958. Meio século depois, ele ainda se dedica a provar que o Homo erectus chinês é o ancestral de todos os chineses que existem hoje. A ideia de que os ancestrais dos chineses estão enraizados na China é a base de toda a cultura deles. Como filosofia, isso foi apoiado até mesmo por Mao. Seu pequeno livro vermelho declarava que a história humana tinha milhões de anos. Hoje, o professor Wu é um dos cientistas mais respeitados da China. E ele acredita ter identificado importantes semelhanças entre os crânios humanos modernos e este crânio de Homo erectus. Este crânio tem algumas características semelhantes às de outros crânios na China. Por exemplo, o rosto é achatado, o nariz é achatado, não tão protuberante quanto na Europa. E esta parte também é achatada, e a face é mais para fora. E este é o crânio chinês moderno que foi descoberto, o Homo sapiens. Então veja, este crânio tem 30.000 anos de idade, mas ele também tem o rosto mais achatado e o nariz não muito protuberante, bem parecido com o Homem de Pequim. Então, para o professor Wu, essas aparentes similaridades significam que o chinês moderno herdou algumas de suas características do Homo erectus.
Ele acredita que o Erectus foi o patriarca dos chineses atuais e que o último ancestral que seu povo compartilhou com o resto das populações do mundo data de 1.800.000 anos, não meros 70.000. Muitos cientistas ocidentais discordam. Eles não veem as semelhanças e argumentam que este crânio chinês moderno se parece com um europeu ou africano da mesma época e não com um de Homo erectus. Mas na China a polêmica está longe de acabar. Isto se deve, em parte, a outra evidência que os cientistas chineses acreditam que apoia essa teoria. E ela vem das ferramentas da Idade da Pedra. Na Europa e no Oriente Médio, os arqueólogos encontraram uma clara evidência da chegada dos humanos modernos vindos da África, uma tremenda evolução nas ferramentas de pedra. Mas na China não há quase sinal algum da mudança que os cientistas esperavam. Alguns especialistas chineses apegaram-se a isso como uma evidência a mais de que os chineses modernos evoluíram do Homo erectus. E que isso ocorreu por eles não atualizarem seu kit de ferramentas. Mas pode haver uma explicação simples para a falta de ferramentas de pedra sofisticadas nesta área. A floresta de bambu da China Central. Os vilarejos daqui parecem existir há séculos. O arqueólogo experimental Zhou Caminga passa grande parte de seu tempo no Sudeste Asiático tentando reproduzir as ferramentas primitivas. A ferramenta de pedra que ele está fazendo é similar a um facão chinês tipicamente ancestral e bem básico. E por que ele acha que as ferramentas aqui permaneceram tão básicas por tanto tempo? Estamos em uma parte do mundo completamente diferente. Na Europa, há diferentes recursos, diferentes plantas, animais e diferentes tipos de pedra. Havia enormes pedras de sílex na Europa, mas não há pedras tão grandes aqui no Sudeste Asiático e no sul da China. Eles podem não ter a pedra certa, mas têm o bambu, que é um material muito diferente por ser flexível e extremamente forte. E nesta região ele cresce em toda parte. É um material muito resistente e é usado em facas e para os mesmos tipos de coisas nas quais se usaria pedra. Então, utensílios cortantes são feitos com bambu. E por que tanto trabalho para fazer uma ferramenta de pedra sofisticada, belamente moldada, quando você pode pegar um pedaço de bambu, usar e jogar fora depois que acabar? Porque, como tem muito, sempre podemos pegar mais no próximo vale. Então, na China, diferente da Europa, as ferramentas básicas de pedra podem ter sido usadas para fazer ferramentas mais sofisticadas de bambu. Se a teoria estiver certa, os chineses de fato tinham ferramentas sofisticadas típicas do Homo sapiens. Só que elas eram feitas de um material altamente perecível, que o tempo deteriora. Mas a melhor maneira de testar esta teoria é tentar fazer uma ferramenta de bambu usando uma de pedra. Deixamos com Joe a tarefa de fazer uma faca de bambu capaz de trinchar um frango. É uma faca em perfeitas condições. Bem melhor do que uma que levaria muito mais tempo para ser feita de pedra. A faca funciona muito bem. Esta é uma possível explicação para o fato de vermos tão poucas ferramentas avançadas de pedra na China. Mas ela não prova, de qualquer forma, de onde os chineses vieram.
Para resolver a questão da origem dos chineses, precisamos observar uma linha de investigação completamente diferente, que é a genética. O professor Jin Li é chefe do principal laboratório de genética da Universidade Fudan de Xangai. Em 1997, ele montou um projeto com o objetivo de demonstrar de forma conclusiva que os chineses são descendentes do Homo erectus. Antes de começar o projeto, eu esperava identificar ou encontrar a prova que sustentasse a origem independente dos chineses na China. Porque eu sou chinês, eu venho da China, e pela educação que recebemos, eu sempre acreditei que há algo especial nos chineses. Na busca pela evidência, ele selecionou um marcador genético que tenha vindo da África com os humanos modernos há cerca de 70 mil anos. Trata-se de um marcador que o Homo erectus, tendo chegado à China há mais de 1 milhão de anos, não poderia ter. E, consequentemente, nenhum de seus descendentes. Então, a pergunta crucial era: os chineses de hoje possuem o marcador da teoria de saída da África, como todas as outras pessoas no mundo, enterrado em seus genes? Jin Li buscou amostras de sangue de mais de 12 mil homens de 162 grupos étnicos diferentes por toda a Ásia para descobrir. Os resultados foram completamente inesperados. Nós não vimos nenhum indivíduo sequer que pudesse ser considerado descendente de uma origem local na China. E sim que todos foram descendentes de nossos ancestrais da África. O resultado não foi o que ele esperava. Para Jin Li, pelo menos, ficou claro que as raízes ancestrais dos chineses vieram da África, não do Homo erectus, mas do Homo sapiens, como todas as outras pessoas.